Senhoras e senhores, Mister Cohen na área e essa é uma gravação importante para você, porque eu tô trazendo um modelo diferente do que eu costumo fazer no nosso programa de domingo. Geralmente a gente faz uma live, domingo, 19 horas. Desta vez, preparei aqui um conteúdo para que você possa assistir em qualquer hora do domingo ou da semana, porque essa é uma semana super importante para o mundo. Para o Brasil também, para todos os países, obviamente, mas uma notícia cercada, uma semana cercada de notícias. Então eu vou falar hoje sobre China, vou falar sobre Rússia, vou falar sobre o Oriente Médio, vou falar sobre Estados Unidos, vou falar sobre Europa, vou falar sobre Brasil, vou falar sobre cotações, vou falar sobre indicadores importantes que vão sair, falar sobre índice, vou falar sobre fundos imobiliários também, é coisa nova aqui. Vou falar sobre dividendos também, coisa nova aqui também. E vou pedir muito a sua opinião. Então, não vai ser um vídeo longo, espero eu. Fique comigo até o final para você poder responder a minha pergunta do final e as minhas perguntas no decorrer aqui do nosso papo. Para mim é importante que, assim como é um programa novo, Cohen, ó, tá de óculos aqui, percebeu? Então, versão 2025 já se antecipando aqui no mercado, entrei nessa. Tá difícil, óculos multifocal, olhando aí para todos os lados, tem que olhar para baixo, tem que olhar para o meio, tem que olhar para cima. Tô me adaptando ainda. Bom, mas a vida é essa. Vamos lá. Deixe o seu like logo para que a gente possa performar cada vez melhor e mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. A gente tem uma semana muito movimentada. Segunda-feira, Boletim Focus no Brasil sempre sai. Terça-feira, a gente tem como destaque eleições nos Estados Unidos. Os veículos de mídia já vieram, né, me chamar aí para poder reservar. Eu acho que na terça-feira eu vou estar na Band News de manhã. Tem Infomoney segunda-feira de manhã, tudo para falar dos Estados Unidos, eleições. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Kamala Harris versus Donald Trump. Quem tu acha que ganha? Quem você prefere que ganhe? Sem politiquês aqui. Fala aí, qual é a tua opinião? Quem você gostaria que ganhasse? Vou falar um pouquinho da diferença dos dois, o que isso pode impactar a economia mundial, o dólar, o Brasil. Será que tem algum impacto? Quem o Lula prefere? Você sabe já, né? Democrata ou republicano? Quem o Lula gosta mais? Quem o nosso governo, né, gosta mais? Bom, a gente também tem na quarta-feira decisão de juros aqui no Brasil. Expectativa é que a nossa Selic, depois do fechamento do mercado, expectativa é que a Selic suba meio ponto percentual, uma alta aí razoável, né? Então, aqui no Brasil vai subir para os juros, né? A expectativa é que a nossa Selic suba de 10,75 para 11,25. Será que a gente fecha o ano em 12%? Ou pelo menos no início de janeiro, será que a gente chega a 12% ou até 12,5%? Será que o Brasil está preparado para isso? Como é que tá o dólar? Vamos falar sobre o fechamento do dólar, mostrar o gráfico para você daqui a pouco. A gente tem na quinta-feira, aí sim, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Deveria ser quarta, mas não sei porque que mudou para quinta, talvez por causa das eleições, pode ser. E aí sim, Estados Unidos, a gente sabe que a expectativa lá, 99,9% na bolsa de apostas de Chicago, a CME é que subam 25 pontos base. Essa semana agora foi uma semana bombástica. Que a gente teve ADP, relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. A gente teve PCE, relatório super importante de inflação. Para mim, a notícia mais bombástica foi nos Estados Unidos foi payroll, relatório de criação de vagas de emprego que veio uma criação de 12 mil vagas, muito baixo, muito baixo. A expectativa era de 120 mil e vieram 12 mil vagas criadas. Assim, não me lembro de quando é que eu vi isso, tá? Recentemente, uma criação tão baixa de vagas. E isso mostra o quê? Bom, criação baixa de vagas nos Estados Unidos, a gente pode ter aí, esperar a eleição agora, né? Mas o Banco Central dos Estados Unidos, como é um banco independente, ele que segura, protege, ou se responsabiliza pela moeda norte-americana dólar, que é a moeda dominante no mundo. A gente tem aí uma expectativa, quem sabe, de uma queda maior nas próximas decisões, não agora na quinta-feira, mas nas próximas decisões, taxas de juros dos Estados Unidos, que pode sim vir uma queda de meio ponto percentual, e aí sim uma queda bem grande. O dólar pode com isso cair no mundo, mas não cair no Brasil, e eu vou mostrar para você um pouquinho sobre isso. Sexta-feira não tem nenhum indicador relevante, fora o IPCA, que sai aqui no Brasil. Então trouxe um pouquinho da próxima semana, que vai acontecer, destaque obviamente para terça-feira, eleição nos Estados Unidos, que a gente não vai saber na própria terça. Estados Unidos a gente tem o voto impresso, é diferente aqui do Brasil, que a gente sabe no próprio dia, né, em geral, mas logo 2 horas depois da eleição, né, a gente teve agora a eleição de prefeito, vereador, a gente ficou sabendo no próprio dia, mas nos Estados Unidos, eu acho que a eleição passada ficamos sabendo em 30 dias,
demorou um tempinho, né? Na eleição da Hillary Clinton, ela falou, acho que foi a primeira do Trump, né? Ela já falou no dia seguinte que ela já sabia que ela não ia ser eleita. E vamos ver. Vamos ver o que, que acontece aí nessa eleição agora, se a gente vai ficar sabendo mais rápido ou se não, se vai demorar. Estados Unidos tem um processo diferente de votação, que lá a votação é antecipada, muitas delas é pelo correio, né? É engraçado que pensar que os países são diferentes, né? Então a política é diferente, a gente tem aí os costumes, né, são diferentes, a tecnologia é diferente. Os Estados Unidos tem muito mais tecnologia que o Brasil, obviamente, mas isso não mudou ainda lá, né? Então lá o voto impresso. E assim, eu acredito que em muitos aspectos o voto impresso é melhor, porque você tem uma certeza de que realmente o candidato teve lá o, né? Eu acho, pelo menos, apesar de não ser especialista nisso. Bom, vamos começar então, falar um pouquinho da China, que a gente teve uma injeção aí nas últimas semanas bem grande na economia de dinheiro e de redução de juros, teve um incentivo, uma série de incentivos, né, pelo governo chinês. O que eu ouço muito, um amigo meu que ele é bem ligado à China em termos profissionais, ele falando que, assim, China tem cidade fantasma, China, eu não sei, tá, eu não sou próximo, se souber me fala aqui embaixo, escreve aqui pra mim, fala que China, as montadoras, assim, desculpa, construtoras quebradas e mesmo o governo tentando injetar para reforçar a economia, inflar a economia, segundo ele, não vai ser uma coisa tão fácil assim. Então a gente tem aí o Banco Central chinês injetando essa semana que passou 70 bi de dólares no sistema financeiro para poder reforçar a economia, não só na semana, nos últimos tempos, tá bom? Mesmo assim, a gente não vê uma alta. Vou mostrar o gráfico do índice da China que eu tenho aqui para você ver daqui a pouco. O minério, ele continua subindo, mesmo assim a China não consegue fazer com que o minério chegue tão alto, minério que é uma das principais commodities da China e que estão ligados ao Brasil, Vale, e as siderúrgicas também, CSN, Usiminas, assim por diante. O Brasil exporta, acho que a China é o principal parceiro comercial de commodities do Brasil, então é muito bom que a China cresça, mas eu acho que essa alta já voltou mais ou menos 50%, tá, da alta que a China teve. Vou mostrar isso daqui a pouco, tá bom? E uma coisa interessante que eu queria trazer para você é que as empresas na China, eu li que elas vêm mudando as estratégias lá dentro. Existem várias empresas na China, inclusive a Apple, mas entre várias outras, e elas vão mudando a estratégia dentro da China. Por quê? Porque a praça chinesa não vem trazendo lucro para as empresas como trouxe nos últimos tempos. Então as empresas agora fechando escritórios dentro da China, cortando gastos, reduzindo equipe, cortando mão de obra, matéria-prima e assim por diante, para que elas consigam se manter lá dentro por essa fase que, vou te falar, talvez essa fase na China seja duradoura, talvez para sempre. A China, que era a expectativa de ser a maior economia do mundo, né? Eu acredito que, assim, pelo que eu tenho lido recentemente, não vai acontecer isso, tá? A população da China é cada vez a taxa de natalidade menor, a gente sabe disso, né? População muito grande, mas a população vai ficando mais velha. Mais velha, diminui o consumo ou muda os interesses. Então é interessante ficar de olho o que isso pode trazer para a gente. Bom, uma última coisa sobre a China, que os PMIs que vieram, semanas tem aí, acho que quinta-feira, na China tem balanço comercial, vamos dar uma olhada como é que se comporta, se assim como os PMIs da China que saíram essa semana, já vem apontando crescimento. O último PMI que saiu aí uma alta de 49, desculpa, 50, o esperado era 49, veio 50,1, o esperado era 49,8, então esses incentivos na China já vem mostrando, né, impactando positivamente, mas vamos ver se isso realmente é uma coisa que no longo prazo muda alguma coisa. E por fim, queria te mostrar o gráfico aqui da China, que eu acho legal você olhar, o índice China 50, que ele, desde que a China começou, final de setembro, as expectativas desse aumento de incentivos, ele chegou, a gente tem aqui uma alta, né, do índice da China, chegou a subir 50% quase, 47%, e agora já chegou a voltar 20%. Ou seja, essa alta até o momento está de 19,5 ao invés de 47, ou seja, voltou, ao invés de 48, ou seja, voltou à metade. Vamos ver agora. Eu queria comprar esse China 50 para poder ver se eu conseguia aproveitar isso aqui, mas eu percebi que por enquanto não está muito atrativo não. Falar um pouquinho de Europa agora. A guerra, né? Apesar de não ser Europa, né? Mas acaba sendo notícias veiculadas na Europa, Rússia versus Ucrânia. A gente tem aí a notícia de que 8 mil soldados da Coreia do Norte estão na região russa. Trump
falou que entrando ele acaba na hora com a guerra Rússia-Ucrânia. Quero ver se isso é promessa de campanha ou não, mas realmente é uma situação bem difícil com a Rússia. Bom, uma notícia inesperada que a economia alemã cresceu no terceiro trimestre, evitando uma recessão. Isso é uma coisa boa, mostrando que a Europa volta a crescer. A gente tendo aí a Alemanha como o principal país da Europa. E por último, na Europa, eu acho que é importante que todo mundo fique sabendo, né, apesar de não trazer uma diferença muito grande na economia e na nossa economia, pelo menos não no curto prazo, grandes enchentes no sudeste da Espanha, né, matando muita gente. A Europa já, vários países declararam apoio e como eles podem ajudar essa enchente inesperada. É engraçado pensar, né, como é que uma enchente é inesperada. Então isso aconteceu aqui, infelizmente, no sul. Queria até saber como é que tá o sul, porque a gente sabia, né? Teve enchente, mobilização enorme e depois o país esquece. Nunca mais se falou do sul. Como é que estão as pessoas? Será que já se recuperaram? Será que não se recuperaram? Parou de falar. A gente sabia que ia acontecer isso, né? Pessoas se utilizaram para poder crescer, aparecer, os governos principalmente, mas agora, né, nada acontece. Bom, eu acho que é interessante, na verdade, falar aqui, por último, sobre o Vini Júnior, que eu até postei no meu Instagram e bateram em mim, porque eu não sou um grande conhecedor do assunto, mas o Vini Júnior mostrando tanto ele quanto o Real Madrid não foram, né, na premiação da Bola de Ouro. E até perguntei, falei, poxa, Vini, torcia por você, um exemplo pro Brasil, e a galera veio pisar em mim. Eu queria saber a sua opinião. A galera veio pisar em mim, falando, não, o Vini Júnior joga mal na seleção, né? O Rodrigo, é Rodrigo que fala, né? Não acompanho, mas deve ser, né? Quase meu nome, né? Rodrigo, né? O Rodri. É Rodri ou Rodrigo? Agora eu fiquei na dúvida. Escreve aqui pra mim, pessoal, onde é o acento? E aí falaram, não, o Vini Júnior joga mal na seleção, esse prêmio da Bola de Ouro é muito mais, não só pro time, mas também o que joga na seleção. O Vini Júnior na seleção não joga nada. E aí aqui uma comparação quando o Neymar também não foi premiado, ficou perto, bateu na trave. E as polêmicas, né, envolvendo aqui o Vini Júnior. O fato é que Vini Júnior não ganhou. Real Madrid não foi, nem Vini Júnior foram. Muita gente achou que foi feio eles não terem ido. Queria saber a sua opinião. O que você acha? Isso não impacta nada na economia, mas impacta no mundo futebolístico, que ultimamente aqui, Botafogo aqui do Rio de Janeiro se classificou pro final da Libertadores, né? Foi isso? Pô, mandando ver. Cara, afinal é Botafogo e Atlético? É isso mesmo? Vi que eu não entendo nada de futebol. Deve ser, né? Porque Atlético também ganhou. É isso? Escreve aqui pra mim, gente. Vou até pesquisar aqui. Final da Libertadores, que Botafogo e Atlético, dois times do Brasil. Tá vendo? Brasil, a seleção brasileira. Mas Botafogo e Atlético mandando ver. Fluminense que foi campeão, meu time, meu Flu, foi campeão no ano passado e esse ano mais um Brasil aí. Vamos falar agora dos Estados Unidos. E aí, na verdade, isso aí vale pro mundo. Estados Unidos e Europa mudando horário de verão, saindo do horário de verão, Estados Unidos e Europa, durante 4 meses. A gente tem uma mudança de horários, tanto na Bolsa aqui no Brasil, quanto na Bolsa dos Estados Unidos, quanto no mundo. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a Bolsa muda de horário. Sabia disso? Está preparado para isso? Então, se você faz trade, ou se você faz swing trade, ou acompanha o mercado, agora é uma hora a mais nos Estados Unidos e na Europa também. E a nossa Bolsa também fecha um tempinho depois, por causa dessa mudança de horário. Isso acontece nesses 4 meses do ano. Então, a Bolsa dos Estados Unidos que abre 10h30 da manhã, e a nossa Bolsa movimenta bastante, de 9 até 10 horas abre a nossa Bolsa aqui, depois lá abre 10h30, agora abre 11h30. Aqui provavelmente não vai ter horário de verão, espero que não. Então, é assim, porque quando tem é pior ainda. Quando tem ficam mais horas ainda, abre 12h30. Eu acho que era isso. Eu vivi essa época, tá? Eu vivi essa época. Foi antes do Bolsonaro, se não me engano, né? Então mudava, né? Então era bem grande o intervalo. Então assim, o que acontece agora? Agora a gente tem a nossa bolsa normal de 9, né? Movimentação boa, de 9 às 10. Em geral tem mercado futuro. 10 horas também tem um pouquinho, agora vai esperar de 10 até 11h30, porque só abre 11h30 lá fora. Então as ações sobem 11h30 lá fora, Estados Unidos, para quem trada isso, tá? E tem uma movimentação um pouquinho pior. A técnica, para quem faz trade, muda um pouco, porque o mercado costuma ficar um pouco mais lateral nesses 4 meses do ano. Então fica de olho a partir de segunda-feira, tá bom? Estados Unidos a gente tem aí terça-feira, como eu falei, eleições, né, Kamala Harris versus Donald Trump. A gente tem aí as pesquisas eleitorais mostrando majoritariamente o Trump na frente. Algumas mostram empate técnico. Tô muito na expectativa para ver o que acontece. O que eu percebi, né, dos americanos é que eles estão muito mais ligados na questão de economia, dinheiro.
O custo depois da pandemia nos Estados Unidos cresceu bastante, então os americanos estão muito mais preocupados com as promessas de campanha ou com as possibilidades, né, de o que eles vão fazer para poder melhorar a economia, Trump versus Kamala Harris. Então a gente tem aí republicanos, Donald Trump e Kamala Harris, democratas. O que eu achei interessante, vou dar a minha opinião aqui, pessoal, o Trump promete cortar impostos e aumentar impostos da importação, ou seja, defender mais os Estados Unidos, tá? Então o Trump tem essa política, com isso o dólar se fortalece mais no mundo e com isso o dólar pode subir mais aqui, eu vou falar sobre o dólar daqui a pouco. A Kamala, ela tirou um pouco o viés que o Biden tinha, e tirou muita coisa, mesmo ela sendo vice dele, né? Ela mudou um pouco a cara, por isso que eu acho que ela ganhou um pouco mais de adeptos. A gente tem aí vários atores, né, estrelas aí apoiando ela. O Trump é uma pessoa mais dura, mais difícil, mas assim, o que eu vejo, né, o Trump falou que contra a China não vai deixar nada, vai taxar tudo da China. Trump é muito, ele reforça muito o país, né? A Kamala Harris tem um viés mais progressista, né, a questão dos impostos, ela também vai cortar, ela também quer ajudar, taxar menos as pessoas que ganham classe média, né, acho que até 40 mil dólares por ano. Então assim, vamos ver, né, o que dá Kamala Harris ou Donald Trump. O fato é que o que eu tenho lido bastante dos mais estudiosos dos Estados Unidos é que, na verdade, o que importa muito é o Congresso. Congresso mais republicano ou mais democrata, né? Quais são as alianças que vão conseguir fazer? Porque o presidente dos Estados Unidos, em geral, os países assim, né? Tirando países dentro do BRICS, Brasil, quem sabe, vai ficar assim, espero que não, né? Mas Estados Unidos tem muita questão, né? Vence o presidente, mas o Congresso que tem que aprovar no final. Então tem que ter o apoio do Congresso. Então isso é muito importante. Então vamos ver quem vai vencer no Congresso também. Eu acho que agora vai ter eleição, acho que 1/3 do Congresso entra, né? Novos. Então vamos ver como é que sai lá, né? Essa dobradinha aí, Trump com o Congresso mais republicano, ou Kamala com o Congresso mais democrata, ou, né, uma troca republicano com democrata em cada lado. Uma coisa importante. Uma coisa legal mostrar aqui, eu não sou muito adepto não, mas eu não apoio muito não, mas aqui no Brasil também existe isso, né, que a New York Times mostrou já desde o início, apoiando a Kamala Harris. Ele escreveu aqui: vote para acabar com a era Trump. New York Times, né, publica como editorial contra o Donald Trump. Aqui a gente sabe que o veículo de mídia apoiam certos partidos aqui no Brasil. Não vou entrar aqui agora em pormenores, mas a gente sabe, né? Então, assim, aqui só não falam, mas mostram, né, sempre dados. Você concorda com isso? Escreve aqui embaixo, quero saber o que você acha sobre isso. A gente sabe que isso acontece bastante, tá bom? Eu só não tô falando porque talvez esse vídeo não vá só pro meu canal. Então, se fosse, eu falava. Mas como talvez vá pro canal do Infomania também, eu prefiro não abrir aqui, tá bom? Mas me fala aqui, queria saber sua opinião. Falar um pouquinho sobre o Brasil. O principal driver do Brasil essa semana, né, foi a declaração do nosso ministro da Fazenda. Ah, meu Deus, Fernando Haddad, falando sobre forçação boba, crítica do Haddad ao responder questionamentos sobre o pacote de corte. Pô, o Haddad falou que não tinha prazo. Putz, grilo. Falando isso, o dólar foi nas alturas. Vou mostrar o dólar daqui a pouco pra você. Dólar nas alturas, cara, acabou ferrando aqui a nossa festa aí de final de ano. Muita gente postando, né? E eu acho interessante, muita gente postando, não. Dólar nas alturas. Hora de comprar dólar. Mano, Pelo amor de Deus, ô influenciador, a hora de comprar dólar é mais cedo, né? É no meio do ano, no início do ano. Aí compra dólar. No início do ano, vou mostrar aqui o nosso dólar futuro sem ajustes, tá? Início do ano, tô aqui no gráfico semanal do dólar. No início do ano, vou botar aqui janeiro, o dólar tava quanto? 4,84. Agora tu quer comprar? Quando tá 5,89? É agora a hora de comprar dólar? Dolarizar seu patrimônio agora? E influenciador, eu vi um vídeo aqui do cara falando isso, e o cara tem seguidor pra caramba, audiência. Coitado dos seguidores dele, tinha que comprar dólar antes, mano. Manda o cara comprar dólar antes, tá bom? Aqui no Brasil, a gente teve então essa notícia bem complicada do Haddad, né? O que ele falou, essa declaração. E aí sim, Planalto agora quer anunciar corte de gastos nessa próxima semana. Simone Tebet também falando sobre ter um pacote consistente de corte de gastos agora em novembro, tá? E eu achei interessante que
a gente teve alguns economistas falando sobre arcabouço fiscal que foi definido no início da campanha do Lula, né, no início do governo Lula, ele não bate com os cortes que o governo pretende fazer ou com os gastos que o governo está fazendo. Ou seja, o governo propõe um arcabouço fiscal para ter uma responsabilidade de não gastar mais do que arrecada, que é o que todo governo deveria fazer, mas hoje em dia, além dele gastar mais do que arrecada, e por isso, né, a gente tem aí o nosso dólar subindo cada vez mais, a inflação subindo cada vez mais, os juros, por isso, tem que subir cada vez mais, a gente tem aí uma balança uma conta que não fecha. Como é que o governo, então, faz um arcabouço e quer gastar em pontos que ele falou que não iria gastar, né? Então existe uma incongruência aqui, que eu vou trazer em algum vídeo explicando detalhadamente o que isso funciona, não vou ter conseguido trazer isso agora, tá? Mas acho que é legal a gente falar alto do salário mínimo versus o crescimento do PIB, várias coisas que eu vi aqui nesse artigo eu achei interessante trazer para vocês. E em novembro a gente começa aí com as novas regras, tanto do Pix quanto do financiamento de imóveis. Pix para trazer segurança, então aparelhos que não estejam cadastrados só podem transferir R$ 200 por conta ou R$ 1.000 durante o dia. E financiamento de imóvel, a partir de agora o limite é você financiar 1,5 milhão no valor do imóvel e você tem que dar uma entrada maior. A partir de agora você pode financiar no máximo 70% do valor do imóvel, então a sua entrada agora é de, no mínimo, 30%. Bom, uma coisa interessante também trazer para quem utiliza assessor de investimentos, a gente tem agora, a partir de agora, a resolução 179 da CVM entrando em vigor para poder trazer uma transparência maior em relação aos seus investimentos. A gente sabe que existe conflito de interesse no mercado financeiro inteiro e no mundo inteiro. Então cabe a você ter uma boa assessoria, cabe a você fazer os seus investimentos sozinho, sem nenhum assessor. Se você tiver conhecimento, segue a gente, faz nossos treinamentos, faz treinamento de qualquer pessoa que você acredite que seja uma pessoa do bem que vai trazer um conhecimento para você. Para quê? Para que você não caia, né, num conflito do teu gerente de banco te oferecer um título de capitalização ou uma previdência que ele vai ganhar um dinheirão e você não vai ganhar nada. Talvez não vá valer a pena aquela previdência, ou talvez sim, dependendo da sua estratégia, né? Ou um assessor vai te oferecer um COI, que no final das contas você não vai ter liquidez para poder sair dele, e o assessor ganha dinheiro pra caramba, e talvez você vai ganhar também, mas não no prazo que seria bom para você vai ter um custo de oportunidade ruim. Não tô criticando o COI não, mas, né, dependendo do produto, pode não valer a pena. Então, operação estruturada e assim por diante. Então, a partir de agora, essa norma essa resolução da CVM, a instituição é obrigada a te enviar um comprovante do que você está pagando, quanto ele está ganhando por isso, para você poder saber e definir se vai fazer ou não. Bom, fundos imobiliários, a gente tem aqui a tabela dos fundos que mais cresceram. Queria trazer aqui para você o IFIX, uma indicação aí para o Clube FI, que é quem eu hoje mais sigo e mais aprendo sobre fundos imobiliários. Mês passado, a gente teve uma queda do índice de fundos imobiliários aqui no Brasil de 3%, tá bom? E aí eu pergunto, vale a pena comprar ou não vale a pena comprar fundos imobiliários? Você tem fundos? Escreve aqui para mim. Queria saber. Fala a tua opinião. Cara, eu acho, palavras do analista principal lá do Clube FI, queria mandar um abraço para todo mundo, Danilo, queria mandar um abraço para todo mundo. Ele falou o seguinte: estamos na melhor época para comprar fundos imobiliários dos últimos 5 anos. E eu também acho. Vou fazer um vídeo a partir de agora, vamos ter conteúdo aqui só vídeo sobre fundos imobiliários, tá? Mas eu acredito muito que é uma época boa, sim, apesar dos fundos muitos estarem caindo em virtude da alta dos juros, mas a expectativa é que eles continuem caindo no curto prazo. É ótimo. Compra, compra, compra. Dividendos, recompra. Dividendos, recompra. Por quê? Quando os juros parem de subir, ou daqui a pouco, os fundos começam a subir. Mas você comprou lá embaixo. E os dividendos são de acordo com o que você comprou. Aproveita a oportunidade. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. Eu invisto em fundos imobiliários, tá? Além de todos os outros investimentos que eu faço, obviamente. E eu acredito que seja muito interessante para você, sim. Uma carteira de longo prazo. A tua carteira do teu eu do futuro. Não estou falando do teu eu de agora, não. Pensa. Pensa no teu eu de agora e no teu eu lá da frente. Tá bom? Beleza. Mostrar aqui os destaques do Ibovespa. A gente teve Ipera caindo 13% essa semana, EZTEC subindo 10,8%, não vi se teve notícia ou não, mas nenhum destaque de alguma empresa mais conhecidinha, assim, mais negociada, tipo Petrobras, Vale, assim por diante. Vamos ficar de olho. Bancos também foram sacrificados essa semana. Vamos guardar aí resultados corporativos para poder ver o que tem aqui de interessante. Bom, Bitcoin
Aí sim eu queria trazer para você um pouquinho do Bitcoin, mostrar um pouquinho para você que eu acho interessante. Bitcoin e Ethereum são os ativos que eu mais negocio. Tava olhando essa semana, Bitcoin, que ele fez um candle bem grande, atingiu quase a máxima histórica, ficou por pouquinho de atingir a máxima histórica. Ele bateu 73.620 dólares e a máxima histórica foi 73.777 dólares. Foi aí por cento e pouquinhos dólares que ele não bateu, mas Bitcoin depois acabou voltando. No gráfico diário, a gente tem aí Bitcoin tá aberto já na hora que eu tô gravando aqui no sabadão à noite. Bitcoin no sábado, que Bitcoin já abriu domingo, né, por causa dos países que já virou a hora. Então isso aí como é 24 horas, ó, Bitcoin já amanhece caindo levemente, caindo 0,30, mas desde que fez o topo até agora, Bitcoin cai aí em torno de quase 6%. A minha pergunta é, tu acha que ele volta aqui na média da móvel de 200? Você compraria agora ou esperaria cair mais? Escreve aqui pra mim, queria saber a tua opinião. Fala aí. Fiquei curioso agora. O que você acha? Ah, e uma coisa aqui no Brasil que eu não falei é que a Câmara barrou o imposto para os super ricos. Tá? Então, isso é uma coisa que é legal trazer para você. O que é um super rico? Uma pessoa que tem R$ 1 bilhão. Não cheguei nesse nível ainda, mas é bom porque a gente sabe que taxar os super ricos não é bom porque eles tiram o dinheiro daqui e no final das contas a gente perde, super ricos perdem da gente. E é ruim perder. E eu queria te trazer uma base sobre isso. Você quer chegar a R$ 1 milhão? Gostaria? Caso você não tenha. Caso você não tenha chegado. Eu já tenho. Mas trabalhei. Esforcei. Tô mostrando não. Beleza. Você quer chegar a R$ 1 milhão? E agora minha pergunta. Quantas pessoas do seu ciclo que você conhece, que você convive, tem R$ 1 milhão ou mais? Pouco, hein? Ninguém. Eu sou mais rico. Tu é mais rico, tu não tá andando com as pessoas certas para você chegar no teu objetivo. Pensa nisso. Eu quero chegar a R$ 1 milhão, ou eu quero chegar a vender, ter um faturamento muito alto, ou eu quero chegar a ter empresa dos sonhos, ou eu quero chegar a ser CEO da empresa que eu trabalho, ou eu quero chegar a viajar para Maldivas, ou eu quero... Não se trata só de dinheiro, se trata de sonhos, de conquistas, tá? Minha pergunta é, quantas pessoas você conhece no seu ciclo que já fizeram isso que você quer fazer? Se a maioria que você conhece já fez, ótimo, você vai chegar lá. Porque está no seu ciclo, você está convivendo com elas. Você está bebendo da água que elas bebem, respirando o ar que elas respiram. Agora, se nenhuma dessas pessoas fez o que você quer fazer, cara, muda um pouquinho. Porque comigo foi assim, tive que mudar. Eu tive que deixar algumas pessoas para trás, fazer o quê? E buscar outras amizades, buscar outro network, outra convivência. Pensa nisso. Talvez isso te ajude, né? E se isso te ajudar, escreve aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Ó, esse foi o modelo de programa de domingo. Espero que você tenha gostado, tenha valido a pena. Espero que tenha podido te ajudar um pouco. A forma que você tem de aprender comigo é na Sociedade Coin, só que a Sociedade Coin tá fechada. Então não vou fazer link, nada dela. Você não pode entrar, não vai conseguir entrar, tá bom? Tá fechada. Vai abrir provavelmente ano que vem de novo, vamos ver. Esse ano, em novembro, eu vou ter um projeto que eu vou abrir aqui para vocês logo logo, que é um projeto que não fala de trade, mas fala de prosperidade. É um projeto que vai falar sobre prosperidade, sobre espiritualidade, sobre mindset, sobre investimentos, obviamente, sobre como você ganha mais dinheiro aumentando suas fontes de renda, sobre como que você gasta corretamente. Eu já fui uma pessoa que gastava muito incorretamente. E hoje eu gasto às vezes até mais. Só eu gasto certo. Eu acho que vai te ajudar. Vai te ajudar a quê? A planejar 2025. Se você quer participar desse projeto, vem no meu Instagram para eu poder saber. E escreve aqui no meu Instagram, no meu direct. Manda um direct pra mim. Coen, vi teu vídeo. Escreve aqui no comentário. Eu quero participar desse projeto. Para poder saber se isso te interessa. Porque esse projeto, ele não visa só o teu eu de hoje. Pra você pagar a conta amanhã, pra você passar um final de semana com a esposa, marido, filhos. Não. Esse projeto, ele pensa no seu eu de amanhã, mas ele pensa também no seu eu do futuro. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando você tiver menos força que você tem hoje, você vai olhar pra trás e falar, caramba, que bom que eu vi aquele vídeo do Coen, porque ele me ajudou a pensar, que eu nunca tinha pensado nisso. Porque um dia chega, um dia a conta chega. Pensa nisso, tá bom? Se gostou, deixa o like, se inscreve, manda pra quem vai se interessar por esse conteúdo e a gente se vê
se Deus quiser, na semana que vem. Valeu, bora, tchau, fui.